Dando valor ao programa mais bizarro do Brasil do canal tá aqui, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta e se inscreva, vamos agora. Programas estranhos. Desde que a televisão foi inventada, diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua produção acabaram surgindo. E é óbvio que quando o assunto é bizarrice, o Brasil não ia ficar de fora, né? Verdade. Ainda, Rogéria, Gil! Rogéria! Ih, rapaz, caraca, mano, os caras foram pra porrada, mano. Recentemente eu fiz um vídeo abordando uma animação muito estranha aqui do Brasil. A animação é essa que tinha elementos bem leves e bobinhos. Nossa, isso eu ainda não vi não, mano. Essa animação não que eu me lembro agora, mano. Mas quem sabe aí a gente não reage depois desse vídeo aí, galera. Pra saber qual é essa animação, né, e tal. Vou até botar aqui na minha lista pra depois a gente tá vendo esse vídeo aí. Como por exemplo, um mar de sangue e corpos perseguindo a protagonista em uma cidade possuída por um demônio que tava devorando todos os seus moradores. É só coisinha leve, né? Mas e se eu te falar que existiu um programa brasileiro que conseguiu superar essa animação em termos de bizarrice? Um programa que era composto por personagens estranhos, cenários desconfortáveis, histórias bizarras e até mesmo canibalismo. Sim, canibalismo em um programa infantil. Caraca, você não sabe não. E se você, assim como eu, assistiu essa coisa quando mais novo, já percebeu que o programa que eu tô falando aqui se chamava Dango Saramanitango. De cobra, pai de animal. Era massa. Charrambaca nessa música criado por Simone de Paula, Éder Santos e José Adolfo Moura, Dango Balango estreou em 2006 na Rede Minas pra logo em seguida... Caraca, 2006, mano. Nossa, mano. Ele é das antigas mesmo, mano. Caraca, mano. Achei que ele era mais novo, tipo 2010 e tal, 2011, mas não, ele era de 2006, caraca. Começar a ser exibido na TV Cultura. O show buscava contar histórias aleatórias e divertidas pras crianças através das aventuras vivenciadas pelos três personagens principais. O Struves, Joduca e Druzila, a médica, que eram representados. Ainda tinha o robô, né, e tal. Por essas marionetes muito bem feitas, criadas pelo renomado grupo Giramundo. E agora você deve estar bem confuso e se perguntando o que tinha de tão estranho com esse show, já que até agora ele só tá parecendo algo bem infantil e bobinho. Mas para começar a entender de fato o que tinha de tão estranho com esse programa, precisamos dar uma olhada na primeira coisa que víamos em todos os episódios: a abertura. É, a abertura, aham. O que será que tem então? A música da abertura de Dango Balango é extremamente marcante por justamente ser muito esquisita. Ela é tipo um jazz, só que com aspectos surrealistas e abstratos que... Só que e também é tipo um chiclete, mano. É uma música que fica na cabeça, tu não esquece, tanto que até hoje, mano, acho que faz um tempo e até hoje ainda me lembro da música e tal. Podem ser notados logo de cara pelo cenário do clipe, que ao contrário do que se espera de algo infantil, não é nada colorido ou amigável, mas sim escuro e com uma iluminação esverdeada, criando assim uma atmosfera bem estranha e misteriosa para o local. Também temos vários sons aleatórios que acontecem do nada durante a música e obviamente o principal de tudo, a sua letra. A letra até que não tem muita assim coisa. Nela vemos palavras sem sentido sendo repetidas várias vezes enquanto nos é descrito uma criatura estranha. Uma criatura que tem pescoço de cobra, focinho de fada, cara de monstro e mãos de pernilongo. E isso é repetido em loop por 1 minuto e meio durante a abertura toda. Mas é óbvio que apesar de bem estranha, a música não tinha nada demais. E ela só era esquisita desse jeito para demonstrar que o foco do programa era ser algo misterioso e fantástico. Porém, teve um grupo de pessoas que não entendeu isso muito bem e acabaram ficando bem irritados com o programa logo de cara, e eles eram os pais. Segundo eles... Meus pais mesmo, na época que eu assistia isso, eles não ligavam não, mano. Eu assistia isso aí, acho que era de tarde, mano. Acho que era de tarde, eu acho. E, tipo, meus pais nunca reclamaram não pra mim por assistir Dango Balango e tal. A abertura era assustadora demais pros seus filhos, fazendo com que eles ficassem com medo das marionetes e até tivessem vários pesadelos à noite. E até teve algum... Isso aí, não tive pesadelo não, mano. Pesadelo. Nunca tive assistindo Dango Balango. Nunca tive, não. Umas pessoas que começaram a ir um pouco mais longe e acusaram um programa de ensinar satanismo e magia negra pras crianças. Por conta das palavras...
Aí é loucura, mano. Os caras levam muitas coisas a pé da letra, meu Deus do céu, mano. Caraca, aí é loucura. Pensar disso aí, que o pessoal achava que isso aí podia ensinar isso aí, mano. Meu Deus do céu. Palavras sem sentido que ficavam se repetindo durante a música e pela criatura estranha que é descrita nela. E pra você não achar que eu tô inventando isso, olha só essa postagem de quase 15 anos atrás que eu achei no 2013. Facebook, cara. Programa Dango Balango. Símbolo da blusa. Tipo, símbolo? Quê? Principalmente utilizado por Nova Era, Satanismo e Bruxaria. Nome, Raio. Cê é louco, os caras perdem a linha, mano. Meu Deus do céu, o negócio que é pra criança, os caras já pensam que tá ensinando um monte de besteira, né, mano? Um monte de coisas nada a ver, mano. Ah, pera aí. O reconhecimento do poderio de Satanás e a disposição de estar ao seu serviço. Meu Deus. Meu Deus Aí do tu céu. ia ver do que o cara tava falando e a foto era só o Dango Balango Júnior existindo, cara. É muito estranho. E você deve estar pensando agora, pô, era só eles assistirem o programa pra ver que não tinha nada Pois de é, errado exatamente. com ele, ué. Então, o problema é que ao assistir um episódio de Dango Balango, as primeiras coisas que os pais se deparavam era com isso aqui. Pois é, os criadores também não se ajudavam muito. Os episódios tinham uma atmosfera muito estranha neles. Caraca, tem uns episódios completos no YouTube, né, mano? Nossa, mano, da hora. Os cenários eram muito surrealistas, ao ponto de que todos os locais onde os personagens colocavam os pés pareciam ter saído diretamente de algum sonho esquisito. Isso é verdade. O cenário era tipo assim, era coisas muito diferentes do real, não tinha nada plano, tipo, era montanhas, era coisa distorcida, isso é verdade. Tinha um cenário muito louco mesmo, não era tipo algo normal, era tipo como se fosse algo de. Como se fosse filme, né? Tá com baseado em algum filme tipo da Alice no País das Maravilhas, mano. É tipo mais ou menos ali, o Sinal Mágico de Oz e tal. Mais ou menos era assim que era o estilo do cenário do Dango Balão. As casas e prédios ao fundo eram tortas e seus Isso interiores mesmo. eram repletos de móveis e objetos mais sem sentido ainda. É sério, olhar esses lugares sem os personagens neles é quase a mesma estranho, coisa mano. que ver um compilado daquelas imagens de Dreamcore e Weirdcore. Eles realmente têm uma vibe muito específica exalando deles que nem tem como explicar em palavras direito. Ou a sombra, né, A única ali. forma de perceber isso é só visualizando mesmo. E as histórias que eram contadas nesses lugares sempre me davam uma sensação esquisita. Tanto porque era meio estranho ver uns bonecão sem vida mexendo de um lado pro outro, mas principalmente por causa do vilão do programa, que era essa coisa chamada o Capa. Esse aí eu tinha medo. O capa dava medo. Sabe? Eu lembro que quando eu era guri, eu tinha medo desse bicho. Ele apareceu, eu ficava com medo de tudo. Mas nunca apareceu o rosto do bicho, mano. Era só uma capa e tinha a mãozinha branca. Só isso. Mas na época, né, pra mim dava medo, mano. Criancinha dava medo, né? Então, pra mim. Ele era essa criatura esquelética coberta por um manto escuro, uma clara referência à figura mais morte. conhecida da morte. E não é à toa que em todos os episódios essa coisa tentava matar os protagonistas Isso de mesmo. alguma forma. Sim, você não ouviu isso aí errado. tá certo. Ele realmente queria mandar todos os personagens do desenho de Vasco. E isso acabava gerando uma situação muito desconfortável, já que você ficava todo episódio com muita ansiedade e medo de ver os personagens que você gostava tanto serem enterrados dentro de um caixão porque esse bicho finalmente conseguiu concluir o plano dele. Só que, tipo assim, toda vez que eu assistia, no caso, o Dango Balão, né? Era quase todo episódio que eu lembro que eu assistia, sempre apareceu o capa. Sempre apareceu o capa e o capa queria fazer alguma coisa com os personagens. Ou seja, era o comum nos episódios do Dango Balão era aparecer o capa, né? Então, pra levar a galera do programa, tá? Os personagens principais, né? Mas no final das contas, apesar de toda a atmosfera estranha e rumores bizarros que rodeavam Dango Balango, o programa era só isso. Algo infantil com alguns personagens esquisitos e coisas estranhas aqui e ali, nada de tão absurdo Nada. ao ponto de Era bom traumatizar demais, alguém mano. por assistir isso quando mais novo. E eu mesmo nunca fui traumatizado com isso, aí, mano. Nunca. Só tinha medo mais ou menos só do capa, que na época eu chamava de sombra e tal. E só isso aí, mais ou menos que dava medo e tudo mais. O restante.
De boa, mano, só de boa. Era maneirinho esse programa. Eu achava, né? Achava da hora, tá? E engraçado. É bem, pelo menos o programa base, já que durante alguns episódios existia um quadro chamado Histórias Arrepiantes, e como o próprio nome já sugere, ele era um quadro História de dedicado terror. somente pra contar histórias de terror. E cara, isso aqui tinha cada história estranha de se ter em um canal infantil que dava pra fazer um vídeo de 1 hora só delas. Porém, eu quero dar destaque pra mais macabra e perturbadora delas, a história do canibalismo. Deixa eu ver se eu lembro de ter assistido esse daí. Nesse episódio vemos essa moça aqui contando a história de Maria, uma mulher que tinha um marido muito exigente na cozinha. Todo dia o homem pedia pra ela cozinhar alguma coisa diferente pra ele comer. Até que chegou um dia que ele pediu pra ela fazer um caldo de tripas com bucho. A mulher ficou Normal, muito até agora, confusa né? com essa receita e foi pedir ajuda pra sua vizinha. E cara, só escuta o que essa tal vizinha disse. Não, Maria, não precisa falar mais nada. Eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem amolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado e aí todo mundo for embora, você vai lá, pega o caixão, tira a terra, pega Nossa, o caixão, mano. abre o caixão. O costume do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. E mano, tem Nossa, mano, que loucura. Parada doida, mano. Você eu lembro de ter assistido esse episódio, não, mano. Mas é um negócio que, tipo assim, é muito, muito pra frente no quesito de ser isso aí, ter passado na televisão pra criança, tipo, no programa de. Porque é pra criança isso aí, passar isso aí, mano. Isso é muito loucura, mano. Não dá pra entender o porquê que isso aí passou no programa que foi feito só pra criança. Tipo, é uma história que literalmente é muito tenebras, mano. Muito tenebras. gente que isso aqui passou às 3 da tarde em um programa falei? infantil livre Eu lembro, mano, que eu assisti era de tarde esse programa. pra todos os públicos. Cara, imagina você com 8 anos de idade assistindo Dango Balango todo Eu felizinho, assistia. vendo os fantoches brincando e tals. E simplesmente do nada você começa a ver uma mulher num fundo escuro com imagens piscando na tela, contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de cemitério e fazendo seu marido Que loucura, comer. Mano, isso é real, o papo de traumatizar uma pessoa mais nova, mano. E pra Verdade você ter mesmo, mas eu não lembro de ter assistido esse episódio, não, que eu me lembro assim. Não lembro não de ter assistido. Agora eu lembro que, tipo, tinha uns programas mesmo que tinha essa mulher que falava, ela contava histórias e tudo de terror e tal, né? Mas desse aí, eu não lembro de ter assistido, não. Noção do quanto isso aqui é bizarro, esse episódio ficou sendo uma lost media por muitos anos, até que recentemente alguém conseguiu encontrar ele e postou aqui no YouTube. E então a própria moça que gravou esse episódio comentou no vídeo, falando que até ela ficou com medo assistindo isso hoje em dia. Caraca. Então se a própria pessoa que narrou a história achou isso macabro, imagina os Enzo Minecraft que assistiram isso na época que Verdade, saiu. E bem, apesar dessas coisas E na época, né, galera, a gente assistia ela nas televisão de tubo, né, mano? Ou seja, já dava mais um ar, né? Você fazia tipo um cenário a mais de terror, porque ficava chuviscando e tudo. Então, tinha isso a mais pra dar mais um medinho, né? Pra galera então que tava assistindo ali a televisão no programa do Dango Balão e tal. estranhas e macabras presentes nele, e eu ainda amo Dango Balango. massa, é massa. E eu Assisti fico até triste das pessoas hoje em dia só lembrarem dele como o programa mais assustador do Brasil, sendo Nada. que ele foi bem mais que isso. Ele conseguia, mesmo que de uma maneira estranha, ensinar muito sobre arte, música, diversidade cultural e tudo isso de uma maneira extremamente cativante com personagens muito interessantes. Esse programa realmente mostrou que o Brasil tem a capacidade de criar coisas únicas e memoráveis, por mais que de vez em quando elas acabem ficando um pouco bizarras no final. Então é isso, deixa nos comentários qual foi a sua experiência com Dango Balango Ah, eu e achava se muito você massa, achava ele algo realmente estranho ou se isso aqui tudo foi só um delírio coletivo da internet. É sério, eu vou gostar muito de saber a sua opinião nos comentários. E muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.
Não, mas isso aí, galera. Não, Dango Balão eu assistia muito, pô, quando eu era criança. Assistia no Canal 2, se não me engano, na época que era a TV Brasil, era Canal 2. E, nossa, assistia muito, se não me engano, era 3 horas da tarde que eu assistia. Botava ali meu Nescauzinho, fazia um pãozinho frito, sentava no chão, colocava um banco aqui e ficava assistindo Dango Balão, mano, a tarde toda. E achava muito maneiro. Ou seja, era tipo assim, na época eu já achava um pouco esquisito, mas era um pouco esquisito, porque, tipo, assim, era muito diferente dos outros tipos de desenho que eu assistia e tudo. Mas, tipo, eu gostava, mano, gostava. E tinha essas partes aí mesmo dessa história de terror e tudo. Tudo que uma mulher contava, existia até um cara que contava. E então, depende disso, mano. Foi algo bom pra mim o Dango Balão, porque, tipo, assistia e eu me divertia muito quando era criança e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo se você assistiu ou não o Dango Balão e tal. E diga a sua experiência de ter assistido o Dango Balão, que eu quero saber. Então, deixa aí nos comentários. Se inscreva aí, ajude o canal a chegar a 1.000 inscritos. Eu tô querendo chegar a 1.000 inscritos nesse canal até o final do ano. Então, caso você não esteja inscrito, se inscreva aí. E pra quem não sabe, eu tenho outro canal, como o canal de futebol, que lá eu faço edição sobre futebol. Então, caso vocês gostem de futebol e queiram se inscrever lá, eu tô deixando um carinho na tela. Então, acho que tudo mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui!